Bem nublado até. Bom dia, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos. A paz do Senhor. Bom dia, Simone. Shalom. Tudo bem? Bom dia, Marley. Como que vocês estão? A paz do Senhor Jesus. Estão bem? Hoje aqui amanheceu nubladinho. Ontem teve um sol gostoso, hoje já tá nublado. E a gente sente frio. Eu sou muito friorenta, né? Bom dia, irmã Terezinha. Bom dia, irmã Estela. A paz do Senhor Jesus. Eu desejo que todos vocês estejam bem. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Hoje nós vamos ler e meditar sobre Atos 17. Quando fala que o evangelho entra nas sinagogas, né? É o evangelho entre as sinagogas e as filosofias. Glória a Deus. Bom dia, Dilma. Sente frio também, né, irmã? Essa cidade nossa é geladinha para nós, né? E para as pessoas que vêm aqui gostam. A gente sente muito calor aqui. Aqui é muito gostoso de calor, mas frio a gente congela. Bom dia, Esther. Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus. Aleluia. Obrigada, Jesus. Já estamos no mês de agosto. Um mês que nós saímos, né, do meio ali do ano e já estamos no caminho do segundo semestre. E os dias têm sido acelerados na nossa vida, não é verdade? Bom dia, Marislaine, a paz do Senhor Jesus. Vamos orar para começar o nosso dia, para começar o nosso estudo. Feche os seus olhos. Querido Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, eu consagro a minha vida ao Senhor, consagro esse ministério, declaro que o Senhor é dono de todas as coisas. O seu Espírito Santo tem total governo sobre a ministração dessa palavra, a nos trazer a verdade revelada das Escrituras Sagradas do Senhor. Eu apresento ao Senhor cada mulher que está aqui presente, cada filha do Senhor, cada filho que depois vai entrar também, Pai, eu apresento a todos em nome de Jesus e peço que o seu Espírito Santo preencha de forma sobrenatural corpo, alma e espírito de todos que estão aqui, Pai. Que toda mente acelerada receba, Senhor, uma porção da paz do Senhor Jesus de forma abundante e poderosa. Que todo pensamento acelerado saia agora dessa mente em nome de Jesus. Assim eu te repreendo em nome de Jesus. Todo espírito de distração, de coração endurecido, eu te repreendo agora em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. E declaro, meu Pai, que todos nós estamos aqui para ficar na presença do Senhor por esses instantes dessa manhã, por esse tempo da manhã do dia de hoje. Declaramos que precisamos do Senhor para todas as coisas, Pai. Unge a nossa cabeça com o teu óleo, Senhor, em nome de Jesus. Usa-nos como instrumentos do Senhor na vida de outras pessoas. Que os nossos olhos sejam sensíveis a enxergar tudo que o Senhor nos mostrar. Assim eu oro e peço ao Senhor, declaro em nome de Jesus, que nós somos totalmente dependentes de Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Bom dia, Meire. Bom dia, Tatiane. Bom dia, Dani. Bom dia, Luzia. A paz do Senhor Jesus a todos. Hoje nós vamos então ler capítulo 17 de Atos. Traz para nós, na verdade, traz a sequência da viagem missionária de Paulo. Relata as escrituras através dos estudiosos que foi entre o ano de 49 e 52 depois de Cristo, que isso que nós vamos ler hoje aconteceu, tá bom? Depois de Atos 16, que foi na cidade de Filipos, que nós vimos ontem, né, que passou por Filipos,
capítulo mostra 3 cenários para nós, esse agora do capítulo 17, nos traz 3 cenários muito diferentes, que são 3 cidades. Traz a cidade de Tessalônica, que fala que Tessalônica é perseguição de judeus hostis, assim ela é referida. Foi a primeira cidade visitada por Paulo após ele sair de Filipos, que nós lemos ontem, tá bom? Na segunda viagem missionária dele. Então, a igreja tessalônica nasceu em poucas semanas, mas tornou-se modelo de fé e testemunho, tá bom? Que nós vamos ver aqui. Traz para nós também a cidade de Bereia. Bereia, ela tem como um acolhimento e exame diligente das escrituras. É uma cidade que acolhe, é uma cidade acolhedora e é uma cidade que examina muito as escrituras. Assim é relatado. Então ela é conhecida pelo espírito nobre dos judeus, a cidade de Bereia, dos judeus locais daquela cidade, que recebiam a mensagem com alvidez, uma cidade que examinava as escrituras todos os dias para verificar o que o Paulo dizia. Então muitos creram, muitos da cidade de Bereia creram, incluindo gregos proeminentes, mulheres de destaque que viviam nessa cidade, que nós vamos ver sobre isso. E era uma cidade estratégica, porque ela ficava localizada a cerca de 80 quilômetros da cidade de Tessalônica. Então eram próximas, tá bom? Era um centro, fala também que a cidade de Bereia era um centro agrícola e comercial, com a população mista de gregos e judeus, tá? E a terceira cidade que nós vamos ler hoje é a cidade de Atenas, que é uma cidade com filósofos, né, com pregação no Areópago, assim dizendo. Ela é uma famosa capital, uma cidade cultural da Grécia Antiga, berço de filósofos, a cidade de Atenas, né? Como Sócrates, Platão, que nós conhecemos, né? Como filósofos, e também Aristóteles. Então, em tempos de Paulo, assim relata para nós, no ano 50 depois de Cristo, Atenas já não era politicamente dominante. Ela já não era mais uma cidade dominante. Ela estava sob direção de Roma, mas continuava sendo ali um símbolo intelectual e artístico do mundo grego, né? Que as pessoas conheciam essa cidade como suas esculturas e uma idolatria de muitas estátuas. Era uma cidade repleta de símbolos, de templos, de estátuas, de altares, uma intensa vida religiosa e filosófica, tá bom? A palavra aerópago era uma colina próximo à Acrópole, tá bom? Para que a gente entenda a hora que a Bíblia falar desse nome. Então, cada local aqui que nós vamos ler hoje revela um padrão missional adaptado ao contexto, tá? Cada cidade houve nessas cidades padrão missional. Existia missão em cada um deles, tá bom? Então, vamos ler o primeiro, que vai falar sobre a cidade de Tessalônica. Versículo 1 ao 9 diz assim: Paulo e Silas passaram pelas cidades de Antípolis e Apolônia e chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga. Conforme o seu costume, Paulo foi lá e nos 3 sábados seguintes falou sobre as escrituras sagradas com as pessoas que estavam ali na sinagoga. Paulo lhes explicava e provava que o Messias precisava sofrer e que depois de morrer tinha de ressuscitar. E ele dizia: Este Jesus que estou anunciando a vocês é o Messias. Paulo e Silas conseguiram convencer disso algumas daquelas pessoas, as quais se ajuntaram a eles. Um grande número de não-judeus convertidos ao judaísmo e muitas senhoras da alta sociedade também se juntaram ao grupo, mas os judeus ficaram com inveja. Eles foram buscar alguns homens maus entre os malandros das ruas e formaram um grupo de desordeiros. Esses fizeram muita confusão na cidade e atacaram a casa de Jasão, procurando Paulo e Silas, a fim de os levar para o meio do povo. Mas, como não os encontraram, levaram à força
Jasão e alguns outros irmãos, até a presença das autoridades da cidade, gritando: aqueles homens têm provocado desordem em todos os lugares. Agora chegaram até a nossa cidade, e Jasão os hospedou na casa dele. Eles estão desobedecendo às leis do imperador romano, dizendo que existe outro rei chamado Jesus. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas quando ouviram essas palavras, e as autoridades soltaram Jasão e os outros depois que eles pagaram a quantia exigida para isso. Então a gente entende aqui que houve uma exigência de pagamento de fiança, né? Que é o que nós chamamos hoje, pagamento de fiança, para que seja solto. Então nós vimos aqui que essa cidade de Tessalônica era a capital da Macedônia, então era um porto estratégico. Qual era a estratégia deles, de Paulo e de Silas? Partir das Escrituras para os judeus e tementes ao Senhor Deus. Essa era a estratégia deles, tá bom? Então, Paulo explica aqui, no versículo 3, e prova que o Messias tinha que sofrer para ressuscitar. Paulo leva essa palavra nas sinagogas. Então, Cristo ressuscitado e ressurreto significa o cumprimento da profecia. É isso que Paulo prega durante esses três sábados que ele visita essa sinagoga. Amém? Tudo bem, minha irmã. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Para você fazer o que precisa. Que o Senhor te acompanhe. Depois nós vimos que alguns judeus que estavam ali também, junto com eles, muitos gregos tementes a Deus e mulheres influentes, creram no que eles estavam falando. Então, há uma observação cultural aqui. Ó, mulheres de posição social elevadas, muitas vezes eram patrocinadoras e influenciadoras nas cidades gregas. Mulheres de alto nível social, mulheres de boas condições financeiras. Muitas vezes elas patrocinavam essas cidades, tá bom? Elas patrocinavam e influenciavam nessas cidades. Então, nós vimos aqui no versículo 5 e 7 que nos trouxe que aconteceu com isso, quando essas mulheres dessa alta sociedade creram no que eles estavam falando. Os judeus sentiram inveja. É isso que traz para nós. Houve um sentimento de inveja. Então, eles começam a insultar a multidão ali para atacar a casa de Jasão, porque Jasão era o hospedeiro de Paulo e Silas. E aí ele pega Jasão e os que estão na casa e levam às autoridades, acusando de que naquela casa tinha sido acolhido Paulo e Silas, que eram os homens que estavam trazendo, que estavam agindo contra os decretos de César, dizendo que existia outro rei que se chamava Jesus. Essa foi a acusação. Como eles não encontraram Paulo e Silas, eles levaram Jasão e aqueles que estavam com ele na casa dele e apresentaram ali às autoridades. E nós já sabemos que as autoridades desde sempre se incomodou, né, com a verdade do... A pomba trombou no vidro, tadinha, que susto. Nós vimos que desde sempre as autoridades se incomodavam e ficavam muito perturbadas, né, com a verdade do Evangelho de Jesus sendo revelada. Então, eles também ficaram perturbados, essas autoridades ficaram perturbados. E depois de Jasão pagar a fiança, ele é solto ali. É isso que a palavra nos traz. Então, veja que eles veem o Evangelho como uma ameaça percebida diante a ordem sociopolítica. Essa ordem. Então, há uma acusação de subversão aqui. Vamos continuar lendo para vocês entenderem. Agora na cidade de Bereia. O que aconteceu na cidade de Bereia? Do versículo 10 ao versículo 15. Logo que anoiteceu,
os irmãos enviaram Paulo e Silas para a cidade de Bereia. Quando chegaram lá, eles foram à sinagoga. As pessoas dali eram mais bem educadas do que as de Tessalônica e ouviram a mensagem com muito interesse. Todos os dias estudavam as escrituras sagradas para saber se o que Paulo dizia era mesmo verdade. Assim, muitos judeus naquela cidade creram, e também não judeus, tanto mulheres da alta sociedade, como também muitos homens. Mas quando os judeus de Tessalônica souberam que Paulo tinha anunciado a palavra de Deus também em Bereia, foram até lá e começaram a agitar e atiçar o povo contra eles. Então, os irmãos enviaram Paulo imediatamente para o litoral. Porém, Silas e Timóteo ficaram em Bereia. Os irmãos que protegiam Paulo o levaram até a cidade de Atenas. Depois voltaram para Bereia, levando um recado de Paulo. Ele pedia que Silas e Timóteo fossem encontrá-lo em Atenas o mais depressa possível. Então aqui nós vemos que Bereia ficava fora das grandes rotas, mas era uma cidade pacífica. Era uma cidade mais calma, onde a palavra do Senhor, na minha tradução, traz que eram pessoas... Qual foi a palavra aqui que trouxe, gente? Deixa eu ver. Mais bem educadas, assim diz, na minha tradução. As pessoas dali eram mais bem educadas do que as de Tessalônica. Então, nós vemos aqui que, apesar da cidade ficar fora das grandes rotas, era uma cidade pacífica. Amém? E havia uma nobreza aqui, a disposição honesta daquele povo para avaliar as escrituras e não rejeitar por preconceito. Entendem a diferença da nobreza das pessoas? Ao invés de julgar o que está sendo falado, vai lá ler nas escrituras para ver se aquilo que está sendo colocado ali é verdadeiro, se bate o contexto. Assim também eu faço quando eu assisto alguns filmes, sabia? Já falei aqui, né? Quando eu assisto alguns filmes cristãos, eu sempre vou consultar nas escrituras se aquilo que está sendo mostrado confere com o que as escrituras dizem. E na maioria das vezes, sim. Então, quando eu assisto filmes assim, é quando eu recomendo para vocês, porque nos traz um estudo através da nossa visão em imagens. Amém? Então, nós vimos aqui que na cidade de Bereia, muitos creram, incluindo gregos, né, dali, e mulheres também. A palavra de Deus nos traz isso. Então, novamente aqui, há um destaque para o papel social das mulheres influentes, também na cidade de Bereia. E depois nos traz aqui que quando os judeus da cidade de Tessalônica souberam, o que eles fizeram? Eles foram para Bereia, perturbar também o povo, insultar o povo, né? Para que o povo reagisse ao contrário ao que eles estavam falando. E então Paulo parte para o mar. Assim diz as escrituras, Paulo sai daquela cidade e vai para a cidade de Atenas. Mas Silas e Timóteo ficam ainda em Bereia. Então isso mostra como a oposição é persistente. A oposição ela é persistente e organizada. A oposição faz de tudo para que a perseguição continue. E nós temos visto isso capítulo por capítulo, né? Todos os dias nós temos visto isso. Depois diz aqui, para terminar, o versículo 15, que Paulo é conduzido até a cidade de Atenas, ele vai para lá. Então, nós vimos que a nobreza dessa cidade de Bereia é modelo para ouvir e verificar a pregação biblicamente. É uma cidade que nos traz um modelo, um exemplo, de que tudo que nós ouvimos, nós devemos ir até as escrituras e consultar, verificar se aquilo que foi dito para nós está escrito e é verdadeiro. Amém? Nós precisamos fazer essa verificação. Isso nos edifica, nos posiciona,
nos revela a verdade. Amém? Agora sobre a cidade de Atenas. Vamos ler o versículo 16, quando diz assim, ó. Em Atenas, enquanto estava esperando Silas e Timóteo, em Atenas, Paulo ficou revoltado ao ver a cidade tão cheia de ídolos. Porque Atenas era uma cidade cheia de esculturas, altares, ídolos, né? Era uma cidade cheia de ídolos. Continuando, versículo 17. Ele ia para a sinagoga e ali falava com os judeus e com os não-judeus convertidos ao judaísmo. E todos os dias na praça pública, ele falava com as pessoas que se encontravam ali. Alguns professores, epicúreos e alguns estoicos discutiam com ele e perguntavam: o que é que esse ignorante está querendo dizer? Misericórdia. Outros comentavam: parece que ele está falando de deuses estrangeiros. Diziam isso porque Paulo estava anunciando Jesus e a ressurreição. Então, eles o levaram a uma reunião da Câmara Municipal e disseram: gostaríamos de saber que novo ensinamento é esse que você está trazendo para nós, pois você diz algumas coisas que nos parecem esquisitas e nós gostaríamos de saber o que elas querem dizer. É que todos os moradores de Atenas e os estrangeiros que viviam ali gostavam de passar o tempo contando e ouvindo as últimas novidades. Então, Paulo ficou de pé diante deles na reunião da Câmara Municipal e disse: atenienses, vejo que em todas as coisas vocês são religiosos. De fato, quando eu estava andando pela cidade e olhava os lugares onde vocês adoram os seus deuses, encontrei um altar em que está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse Deus que vocês adoram sem conhecer é justamente aquele que eu estou anunciando a vocês. Aleluia. Versículo 24. Deus fez o mundo e tudo que existe nele. É o Senhor do céu e da terra. É o Senhor do céu e da terra e não mora em templos feitos por homens, por humanos. E também não precisa que façam nada por ele, pois é ele mesmo quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. De um só homem, ele criou todas as raças humanas para viverem na terra. Antes de criar os povos, Deus marcou para eles os lugares onde iriam morar e quanto tempo ficariam lá. Ele fez isso para que todos pudessem procurá-lo e talvez encontrá-lo, embora ele não esteja longe de cada um de nós. Porque, como alguém disse, nele vivemos, nos movemos e existimos. Aleluia, Jesus. E alguns dos poetas de vocês disseram: nós também somos filhos dele. E já que somos filho dele, não devemos pensar que Deus é parecido com um ídolo de ouro, de prata ou de pedra, feito pela arte e habilidade das pessoas. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ele manda que todas as pessoas em todos os lugares se arrependam dos seus pecados, pois ele marcou o dia em que vai julgar o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu. E deu prova disso a todos quando ressuscitou esse homem. Quando ouviram Paulo falar a respeito de ressurreição, alguns zombaram dele, mas outros disseram: em outra ocasião, queremos ouvir você falar sobre esse assunto. Então Paulo foi embora dali, mas algumas pessoas creram e se juntaram a ele. Entre essas estavam Dionísio, que era membro da Câmara Municipal, uma mulher chamada Damaris, né? E mais outras pessoas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigada, Jesus. O que nós vimos aqui na cidade de Atenas? O que nós vamos meditar sobre a cidade de Atenas agora? Obrigada, Jesus.
Obrigada, Jesus. Atenas, a cidade de Atenas era o centro intelectual e artístico, mas em decadência política, em total decadência política. Sob domínio romano era essa cidade. Estava debaixo do domínio romano, conhecida pela proliferação. Roscou a língua agora. Proliferação de templos e estátuas. Havia muitas estátuas na cidade de Atenas. E isso incomodou muito Paulo. Então, ele falava nas sinagogas, ele levava nos templos, né, com os judeus e tementes ao Senhor, sobre tudo isso. E falava também nas praças, assim relata as escrituras. Ele não ficou preso só nos templos, ele também foi às praças. Ele falava a todos que estavam ali presentes, a todos que estavam dispostos, a todos que estavam disponíveis a ouvir. Ele não perdia tempo, ele falava o tempo todo. Então, a praça, nós sabemos que é um espaço público. Praça é um espaço público para comércio, para debates, para anúncio. E Paulo não perdia a oportunidade. Ele usava de todos os espaços para levar sobre o evangelho. Tá bom? É isso que nós vimos aqui. Quando o versículo 18 trouxe para nós sobre os filósofos, né? Epicuristas, assim, trouxe para nós. Quem são? São os materialistas que buscavam um prazer moderado. E os estoicos, os que eram fatalistas, os que valorizavam virtude e a autossuficiência. Deus condena a autossuficiência. Ninguém é autossuficiente. Todos nós dependemos do Senhor para todas as coisas. Que tenhamos essa consciência, em nome de Jesus. Então, essas pessoas, eles discutem com Paulo, chamando ele de tagarela, né? Você pensa que você está fazendo? Você está falando sobre o quê? Né? Sobre que Deus estrangeiro você está falando? Assim eles colocam aqui no versículo 18, eles comentam entre uns e outros, né? Ele falou, o que esse ignorante está querendo dizer? E os outros comentam, parece que ele está falando de deuses estrangeiros. Então eles ficam ali conversando entre um e outro, mas também afrontando Paulo ali, né? Então é isso que eles falam de Jesus. Por que eles falam assim? Por falta de conhecimento. Porque não tinham conhecimento. Então vejam que nós temos visto, aprendido e meditado que as pessoas, por falta de conhecimento, as pessoas julgam. Por falta de conhecimento, o povo perece. As pessoas se perdem. As pessoas caem em pecado. As pessoas rejeitam ao Senhor por falta de conhecimento. Essa é uma verdade. Tá bom? Aí o que Paulo faz diante disso? O que acontece com Paulo? Eles levam Paulo ao Areópago, que é um lugar, uma colina de Ares, onde o Conselho Supremo se reúne para discutir aquele caso e o que vai ser feito. Entende? É um local de discursos, onde as pessoas se reuniam para isso, lugar de reunião, para explicar, para que Paulo pudesse explicar essa nova doutrina, assim eles chamavam. Né? A gente quer entender o que é isso que você está falando, de quem que você está falando. Então, há um comentário cultural. Né? Os atenienses estrangeiros passavam o tempo em dizer assim, em nada mais do que dizer ou ouvir novidades, ou seja, eles queriam ouvir coisas, ouvir novidades para comentar sobre elas. Essa era a cultura daquele povo. Não chega a dizer que é uma fofoca, mas é quase isso, né? Querer saber de tudo para ficar comentando sobre tudo, sobre todas as novidades. Essa era a cultura daquela cidade. E aí o que Paulo faz aqui no versículo 22 e 23 que traz para nós? Ele fica de pé diante deles, diante dessa reunião e fala.
né? Vejo que em todas as coisas vocês são muito religiosos. Paulo fala sobre a religiosidade deles e menciona um altar a um Deus desconhecido que eles construíram, usando isso como um ponto de contato. Então, Paulo usa da sabedoria para trazer esse ponto de contato com os atenienses ali. E Paulo apresenta Deus como Criador, como o Senhor do céu e da terra, Deus que não habita em templos feitos por mãos humanas. Então Paulo começa a apresentar Deus dessa forma a eles, dizendo que Deus não precisa de templos humanos, nem precisa de serviços humanos, não é assim. Então ele fala da origem comum da humanidade. Ele fala do propósito de Deus sobre a vida do povo. Paulo fala sobre os planos de Deus para que todo o povo seja salvo, para que todos crescem que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Então Paulo traz aqui do versículo 24 até o versículo 28, ele fala sobre Deus. Ele fala da criação, de tudo que Deus criou, né? Que por meio dele, aqui no versículo 25, traz para nós que é Ele mesmo quem dá a todos a vida, a respiração e tudo mais. Olha como isso é forte. É Deus que permite todas as coisas. Nós respiramos porque Deus permite que assim seja feito. Nós estamos enxergando pela bondade e misericórdia do Senhor sobre a vida de cada um de nós. Tudo é o Senhor Deus que nos permite viver. Então é isso que Paulo leva para eles nessa hora, ali naquele conselho, naquela reunião. Entende? Ele traz uma coisa muito importante aqui, muito importante, que nós podemos buscar Deus porque Deus não está longe. Ele fala isso aqui no 26 e 27, quando ele diz, ele fez isso para que todos pudessem procurá-lo e talvez encontrá-lo, embora ele não esteja longe de cada um de nós. Deus não está longe de nós. Deus está dentro de nós. Nós que precisamos acessá-lo. Nós precisamos acessá-lo, entende? É isso que nós precisamos fazer. Abrir o coração, nos render, colocar o nosso coração no altar e buscar o Senhor. Como eu faço isso? Você faz isso tendo intimidade com o Pai. Reservando um tempo do seu dia para estar na presença dele. Então Paulo faz isso, fala da origem comum da humanidade e do propósito de Deus sobre a vida de cada um de nós. Amém? Ele também cita poetas gregos, né, para conectar com a audiência que ali estava acontecendo. Quando um dos poetas disse, nele vivemos, nos movemos e existimos. Aleluia. Entende? Quem disse isso foi o poeta Epimênides. E depois o outro, com o nome de Aratos, disse, somos descendência dele. Então vejam que os poetas gregos também já falavam do nosso Deus, do amor dele. Não é? Aleluia. Glórias a Jesus. E depois aqui no versículo 29, ele diz, já que somos filhos dele, não devemos pensar que Deus é parecido com um ídolo de ouro, de prata ou de pedra feito pela arte e habilidade das pessoas. Então aqui Paulo chama todos ao arrependimento, porque Deus não tolera a ignorância. Então ele chama todos ao arrependimento. Todos. Todo aquele que se arrepende de todo o coração, em espírito e em verdade, recebe o perdão de Deus. Amém? Aleluia. Depois ele afirma aqui que Deus estabeleceu o dia do juízo por meio de um homem chamado Jesus. Que por meio de Jesus Cristo, Deus estabeleceu o dia do juízo, confirmado pela ressurreição dele. Então, veja que Paulo levou ali o ensino, né, da palavra com muito amor, com muita verdade, com posicionamento. Com posicionamento de filho, porque Paulo sabia quem ele era.
depois dele ter sido visitado por Deus, depois dele ter sido visitado por Jesus, Paulo encontrou a identidade dele. Paulo foi ensinado por Jesus, de perseguidor a apóstolo. Ele levou o evangelho em todos os lugares onde ele pôde entrar. Onde cabia a ele, ali ele estava. Para levar sobre o amor de Jesus na vida de todos, para que todos crescem e recebessem a salvação naquilo que ele pregava, que era sobre Jesus, sobre a morte de Jesus e a ressurreição. Amém? Alguns zombavam disso, é verdade. Nós lemos aqui que alguns zombavam sobre a ressurreição. Outros adiaram a decisão, preferiram não falar nada sobre o assunto. E alguns creram naquilo que ele pregou. Alguns creram no que Paulo disse, como trouxe aqui para nós, né? Dionísio, que era membro da Câmara, uma mulher chamada Dâmaris e outras pessoas. Esses creram e seguiram Paulo. Então, Paulo contextualiza sem diluir o evangelho. Ele leva a verdade, ele leva a palavra sem diluir o evangelho, sem distorcer a palavra, sem ocultar verdades. Ele não mente. Ele só leva o evangelho em verdade a todos que estavam ali para ouvir. Então ele começa com a criação, cita a cultura local, mas aponta ao alto, que é Cristo Jesus e sua ressurreição. Ele envolve toda a verdade para que a pregação ali, naquela hora, chegasse ao ponto mais alto, que era sobre Jesus e a ressurreição dele. Amém? Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Então, nós vimos que Paulo não mediu esforços, né, para estar em nenhum dos lugares, desde o capítulo 1, que nós estamos lendo. Nós estamos vendo que os discípulos do Senhor, eles caminham incansavelmente, de casa em casa, dependendo da hostilidade do povo, da bondade, da generosidade das pessoas em acolher eles, para que eles fiquem ali pelo tempo proposto por Deus em cada lugar, para que o evangelho chegasse às nações. Até hoje nós vivemos isso, né? Nós vemos que o evangelho ele tem sido levado às nações de uma maneira acelerada, poderosa. Em cada cantinho, em cada casa, em cada mesa de café, sempre há um cristão ali. Onde há um cristão, há a palavra do Senhor sendo derramada, há o amor de Jesus sendo discutido de uma maneira pacífica, de uma maneira calma, de uma maneira verdadeira. Amém? Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Então, aqui hoje nós entendemos que Paulo muda o ponto de partida conforme o público. Conforme o público, ali, aquela vida social, política do povo, Paulo se adapta à missão. Ele faz a missão se adaptar. Porque é assim até hoje. Quando você se dispõe a levar o evangelho e você começa a levar com mais intensidade, você vai entender isso aqui que está falando sobre Paulo. Por que da adaptação missional? Né? O que significa isso? Você vai ver que quando você vai em uma casa mais humilde, você se adapta conforme aquelas pessoas, entende? Há uma flexibilidade diante da necessidade, sem deixar de fazer a missão. Então você se adapta às pessoas humildes para levar o evangelho da maneira mais simples possível para que eles entendam humanamente e não mecanicamente e não só teologicamente. Nós precisamos levar a nossa parte humana, envolver em amor as pessoas através do evangelho. E quando você vai em outro ambiente, seja um ambiente de estudo, uma sala ou uma igreja, ou você vai visitar uma empresa onde as pessoas têm
um posicionamento diferente. Então, o que você faz? Você também se adapta naquele ambiente onde você vai visitar, você se posiciona de uma maneira diferente. Então, veja que em cada ambiente que você vai ser como Paulo. Você vai ser flexível diante da necessidade que cada um tem para ouvir a palavra do Senhor. Amém? O nosso coração, quando ele é entregue ao Senhor, quando nós nos permitimos ser moldados à imagem de Cristo, isso acontece de uma forma muito natural. Não há esforço. Há só entrega. Quando nós nos entregamos, o Espírito Santo nos molda conforme a necessidade de Deus para nos usar. Amém? Entenda dessa forma. Então, a centralidade de Cristo é o que Paulo o tempo todo levou a todos. Paulo, nesse caso aqui, no capítulo 17, ele identifica os pontos de contato de todos. Ao altar desconhecido, por exemplo, né? Ao altar desconhecido, que ele fala, esse altar que vocês levantaram e colocaram uma placa ao Deus desconhecido, esse Deus desconhecido que vocês estão dizendo, confronta a idolatria e os conceitos falsos. Vocês precisam entender quem é o Deus a quem vocês levantaram o altar. É esse Deus aqui. E aí ele relata do 24 até o final do 28 sobre quem é esse Deus daquele altar que eles construíram sem saber quem era. E ele deixa muito claro aqui que não precisa de deuses construídos por mãos humanas, seja de ouro, de barro, de prata, do que for. Não, Deus não aceita isso. Deus não aceita que as pessoas vivam na ignorância por falta de conhecimento. Que ali naquelas imagens não há vida, não há vida vinda do Senhor. E aí é onde os demônios entram. Porque as pessoas começam a adorar outras coisas que não é o Senhor. E é onde a pessoa começa a ter uma vida toda perdida. Tenta, busca, mas não alcança. Amém? Glórias a Jesus. Deixa eu ver, minha irmã, onde que foi que nós falamos essa palavra para eu voltar aqui para você. Pera aí, deixa eu ver qual foi o versículo aqui. Só um minutinho. Foi o versículo 18, né? Quando fala para nós que alguns professores, a minha tradução diz assim, alguns professores, tá? Aí a minha tradução traz assim, epicureus, né? Que é os epicuristas. Professores, filósofos, isso. Esses professores, eles eram materialistas. Pessoas materialistas, professores que buscavam prazer moderado, pessoas que procuram prazer moderados, tá bom? Então, alguns professores, tá bom? Esses professores, assim diz, que eles discutiam sobre aquilo que Paulo falava. Então, aqui a palavra de Deus trouxe esses epicureus, que são materialistas, que buscavam prazeres moderados, e os estoicos. Os estoicos eram pessoas fatalistas, assim traz as traduções para nós. Pessoas que valorizam a virtude e a autossuficiência. Pessoas que se acham autossuficientes demais. Eu sou autossuficiente. Não, Senhor. Eu repreendo em nome de Jesus isso que eu disse agora. Eu anulo agora em nome de Jesus o que eu disse. Pessoas que declaram ser suficiente, que não precisam de ninguém, que não precisam de nada, que já sabe de tudo, que não precisa de um Deus para guiar a vida deles, porque eles têm o poder de se autoguiar. Entende? Então, esses são os epicureus. E os outros são pessoas materialistas, apegadas à matéria, que buscam prazeres ali, mundanos. Tá bom? Então, aqui a palavra de Deus traz sobre isso. É bem rápido, mas é o que nos traz, tá bom? Porque relata, é bem direto. Alguns professores, e aí cito os dois modelos de professores. Uns materialistas que buscam prazer nas coisas materiais, né, mundanas, um prazer moderado, e o outro que valoriza a virtude, é a pessoa muito vaidosa,
se acha autossuficiente, tá bom? É isso que traz aqui para nós, que eles discutem aqui com o Paulo, tá? Eles que levam depois Paulo para essa reunião com as autoridades. Amém? É sobre isso. Depois nós vimos aqui para encerrar sobre o discernimento cultural, que Paulo identificou pontos de contato ali, né? Como eu falei, desse altar do Deus desconhecido. E isso ficou muito bem claro para muitos. Tanto que alguns creram e houve sempre os resistentes que não creem. Tá bom? Então, qual a reação mista ao evangelho? Qual é a reação mista existente ao evangelho? Crer, adiar, zombar, entende? Crer, adiar e zombar. Alguns creem, outros adiam para pensar depois se vão acreditar ou não, e outros zombam. Então, são 3 respostas que se repetem até hoje. São 3 reações que nós vemos acontecer até hoje. Muitos creem, muitos, depois eu resolvo, né? Aí vem o arrebatamento e aí se arrepende. E muitos zombam. E isso a gente vive até hoje, tá bom? E que nós possamos pegar a cidade de Bereia como modelo, como exemplo para a nossa vida, né? Ouvir com disposição o evangelho e verificar nas escrituras se aquilo que nós ouvimos está em verdade com o que diz as escrituras, porque nós devemos viver na verdade das escrituras e não pelas coisas do mundo e não pelo que o mundo nos leva a viver. Amém? Glória a Deus. Esse capítulo ele nos desafia a conhecer profundamente as escrituras. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos ter esse desejo, essa fome e essa sede. Eu declaro que a sua fome e a sua sede pela palavra seja aumentada em nome de Jesus. Que você tenha essa fome de cada vez mais conhecer sobre a verdade de Deus, a verdade de Jesus. Conhecer profundamente as escrituras e entender a cultura ao nosso redor, para que a gente possa nos comunicar sobre o evangelho de uma forma relevante, sem comprometer a verdade. Que nós possamos levar o evangelho em todos os lugares e nunca comprometer a verdade. Para isso nós precisamos ter o conhecimento do evangelho. Amém? Para não deixar as nossas emoções falar, ao invés da palavra de Deus em verdade falar. Esse capítulo ele nos lembra que o evangelho sempre exige resposta, não é verdade? E que nem todos aceitarão, mas muitas pessoas serão transformadas quando você levar o evangelho. Muitas pessoas vão ser transformadas por aquilo que você vai levar até a vida delas. E também nos chama a manter um zelo, um cuidado diante da idolatria. Nós não podemos idolatrar coisas que não provêm do Senhor. Amém? É isso que o capítulo de hoje nos traz. E nós precisamos também de coragem para dialogar com pessoas que têm mentes formadas por filosofias contrárias. Assim como Paulo teve coragem de enfrentar esses 2 professores, de enfrentar os professores e todo o povo que tinha as filosofias contrárias. Paulo só falou da verdade, com coragem e ousadia. Amém? Louvado seja o Senhor Jesus. Então nós precisamos estar prontos para defender a nossa fé. Esse é o nosso posicionamento. Estarmos prontas para defender a nossa fé, tanto nas igrejas, que é a sinagoga, né, nome antigo, que é entre os religiosos, quanto nas praças, que é o mundo secular. Nós precisamos estar prontas para defender o evangelho aonde nós estivermos. Amém? Em nome de Jesus. Obrigada, Jesus, por mais uma manhã na sua presença. Obrigada, Jesus. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Jesus. Obrigada. Louvado seja o Senhor todos os dias na nossa vida. Obrigada. Vocês têm sido muito edificados aqui. Glória a Deus.
Cada um interpreta da sua maneira. Cada um de nós temos um tempo de maturidade espiritual diferente do outro. O nosso tempo nunca é igual. O tempo de todos é diferente, mas o mais importante é que o propósito de Deus está sendo plantado no coração de cada um de vocês, entende? O Senhor nosso Deus respeita o tempo de todos, o tempo de cada um. O mais importante de tudo é que está havendo uma regra diária. Todos os dias vocês têm buscado ouvir a palavra para que as raízes cresçam no coração de vocês, para que criem raízes profundas no coração de vocês. E eu sinto que, mesmo diante do silêncio de vocês, vocês estão sendo muito edificadas. O Espírito Santo me traz isso no meu coração. Muitas vezes há um silêncio profundo durante o ensino, mas o Espírito Santo me confirma, eu levo, eu trato. Cada um está sendo cuidado no seu tempo. O amor está sendo colocado e aumentado no coração de todos a cada dia. Sabe como? Diante de uma situação difícil, o seu posicionamento é diferente. Diante de uma afronta, diante de um confronto, o seu posicionamento é diferente. Quando você vai organizar a sua casa, o seu posicionamento já está diferente. Porque você começa a olhar coisas, objetos que o valor daquilo muda. O seu olhar é diferente. Isso é porque o Senhor está te edificando. O Senhor está aumentando o seu nível espiritual na presença dEle a cada dia, a cada oração que você faz, a cada busca, a cada lágrima que você derrama na presença dEle de gratidão, de arrependimento, ou simplesmente porque você sente a presença dEle, então o Espírito Santo te toca e você chora. Assim o Senhor está te tratando todos os dias. Entenda que, mesmo que uma leitura às vezes pode ser difícil para você de interpretar na hora, tenha certeza que a palavra foi colocada em você. O seu espírito recebeu o ensinamento daquela manhã, do dia ou da hora que você se propôs a assistir e estudar. Amém? Quando nós oramos na palavra, nós damos poder naquilo que nós pedimos. Porque a palavra de Deus não mente. É promessa dele na nossa vida. Então aprenda a orar na palavra. Se você lê e aquela palavra mexe com você e você gostaria de ter aquele posicionamento, ora assim. Ora naquela palavra. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ontem no meu estudo bíblico comecei a estudar parábola e como é bom já estar instruída pela senhora. Obrigada a Deus pela sua vida. Não sei mais ficar sem ler a Bíblia. Isso foi a sua perseverança junto. Aleluia. Glórias a Jesus. O seu coração disposto levou você nesse lugar. Amém? O seu coração disposto e disponível, entregue ao Senhor, levou você nesse lugar a estar mais perto de Deus, a entender que Ele está muito, 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 muito junto de cada um de nós. Amém? Os nossos olhos para as pessoas é diferente. Hoje vejo tudo diferente, mas aprendi a edificar mais as coisas e vejo as coisas mudar. Glória a Deus. Aleluia. É isso mesmo, minha irmã. É isso mesmo. Os nossos olhos mudam. A gente passa a olhar as pessoas com um olhar diferente. Antes, se você olhava uma criança e via nela um comportamento insuportável, hoje os seus olhos olham para essa criança e vê que essa criança só precisa de atenção.
que essa criança precisa de um abraço, precisa de alguém para conversar. Amém? Porque os seus olhos já estão cheios do amor de Cristo. Aleluia. Entende? Para mim tem sido resposta todos os dias. E um olhar novo e confirmação de muitas coisas que o Senhor já tinha colocado no meu coração. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Toda honra e toda glória ao Senhor. Aleluia. Obrigada. Obrigada, Jesus. Que a fome e a sede de vocês só aumentem, cada dia mais. E vai ter um tempo que vocês vão se pegar o dia todinho falando com o Senhor. O dia todinho. E quando isso começar a acontecer, você nunca mais vai se sentir sozinha. Porque você nunca esteve sozinha. Você só não sabia. E isso é maravilhoso. Amém? Você tem um pai o tempo todo com você. Você tem um amigo, que é o nosso Senhor Jesus. O Espírito Santo de Deus que caminha com você por todos os lugares por onde você vai. Amém? Em nome de Jesus. Eu peço ao Senhor Deus, em nome de Jesus, que nos dê a coragem de Paulo. Dai-nos, Senhor, a coragem de Paulo em Tessalônica. A mesma coragem que Paulo teve naquela cidade, para proclamar a verdade, mesmo diante de todas as oposições e de todas as acusações injustas. Eu peço que o Senhor Deus nos dê essa coragem, em nome de Jesus. Eu peço também a Deus, em nome de Jesus, que dê a cada uma de nós o coração dos bereanos, da cidade de Bereia, que recebem a palavra do Senhor com prontidão, com amor. Dai-nos, Senhor, esse coração, que nós possamos receber a palavra do Senhor com amor e prontidão, que nós possamos ouvir, Pai, com amor a Tua palavra, e depois buscarmos nas Escrituras, de modo que nós possamos examinar as Suas Escrituras todos os dias, para que nós possamos viver com sede de conhecer mais do Senhor e discernir a mensagem do Senhor, que é uma mensagem de luz e de paz para a nossa vida. Amém? Obrigada, Jesus. Obrigada, meu Deus, porque a Tua palavra é a verdade na nossa vida. Eu desejo que essa seja a verdade da sua vida. Em nome de Jesus, eu peço isso sobre a sua vida. Eu peço também a Deus, em nome de Jesus, que nos dê a sabedoria de Paulo na cidade de Atenas, para dialogar com um mundo cheio de filosofias e idolatrias, que tenhamos essa sabedoria em meio a pessoas idólatras, que possamos ter a sabedoria de Paulo naquela cidade, a lembrar essas pessoas que idolatram imagens mortas. Quem é o nosso Deus, Criador de todas as coisas, que nos deu a vida, que tudo criou, que nos permite a respiração. Aleluia, obrigada, Jesus. Que nós possamos encontrar todos os pontos de contatos para que essas pessoas nos ouçam, assim como Paulo encontrou o ponto de contato para que aquelas pessoas ouvissem ele, que foi aquele altar. Obrigada, Jesus. Que nós não percamos a nossa essência na Tua presença, Pai. Que a essência do Senhor se revele através da nossa vida, através da palavra, da verdade, da luz do Teu Evangelho, em nome de Jesus. Eu peço isso ao Senhor por cada um de nós nessa manhã. Que nós possamos anunciar o Teu Evangelho, Pai, em verdade, anunciando que Jesus Cristo é o nosso único Senhor e Salvador. Essa é uma verdade que precisa ser dita em nome de Jesus. Que assim como aquelas pessoas que creram, assim como aquelas pessoas que creram na cidade de Atenas, que nós e a nossa casa sejamos contato
entre os que creram e os que se rendem a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos ser totalmente rendidos ao Senhor. Nós declaramos a nossa dependência total do Senhor, Pai. Eu declaro que todos nós somos dependentes de Ti, em nome de Jesus. Fortalece a nossa fé, Senhor. Em nome de Jesus, fortalece a nossa fé. Nos coloca onde o Senhor quer que cada um de nós esteja. Nos leva aonde o Senhor quer que a nossa missão aconteça. Em nome de Jesus. Fala, Senhor, com cada um de nós através dos nossos sonhos. Dai-nos sonhos de revelação. Se nós não estamos conseguindo te ouvir, Senhor, enquanto estamos acordados, fala com cada um de nós enquanto nós descansamos, através do nosso sonho. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que nós possamos, Pai, levar o Teu Evangelho em qualquer ambiente, sem escolher o lugar ou o espaço ou pessoas. Que seja dentro de uma igreja, ou seja numa praça, ou seja em uma casa, onde for, Senhor. Até um ponto de ônibus pode ser usado para levar a palavra do Senhor. Que nós possamos levar o Teu nome, Pai. O Teu amor. Que o nosso testemunho, que o testemunho da nossa vida, Senhor, possa alcançar o coração de todas as pessoas descrentes. Que o testemunho da nossa vida, daquilo que o Senhor fez na nossa vida, alcance o coração dos descrentes. E que eles se rendam, Senhor, a conhecer Jesus Cristo, a reconhecer que Jesus é o nosso único Senhor e Salvador. Pai, em nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor por essa manhã gloriosa da Tua presença. Que a Tua nuvem, Senhor, cubra todos nós. A Tua nuvem de glória esteja sobre a vida de cada um de nós, nos guiando durante o dia, nos protegendo durante a noite. Que assim, Senhor, seja feita a Tua vontade na nossa vida. Ensina-nos a viver a nossa vida moldada nas vontades do Senhor. Que onde o Senhor pedir que a gente vá, que não haja resistência. Em nome de Jesus, eu rejeito toda resistência a obedecer à voz do Senhor. Eu rejeito todo o coração endurecido. Em nome de Jesus, eu repreendo em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Declaro que o Teu amor, Jesus, é a maior fonte da nossa vida. É a nossa maior necessidade diante de tudo que nós podemos viver. Espírito Santo de Deus, enche-nos mais em nome de Jesus. Mais. O quanto cada um de nós aguentar, enche-nos mais em nome de Jesus. Que o Teu poder opere através da nossa vida. Quando as nossas mãos se levantarem em oração, em adoração, no nome santo e poderoso de Jesus. Pai, nós estamos aqui reunidos em Seu nome, para exaltar e glorificar o nome do Senhor todos os dias, para buscarmos a verdade nas Escrituras e vivermos diante dessa verdade, porque a Tua palavra é o alimento do nosso espírito. A Tua palavra é a direção da nossa vida. Assim eu declaro, Pai, assim eu oro, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Obrigada. Aleluia. Aleluia. Obrigada. Como é bom sentir a presença poderosa do Espírito Santo. O Senhor nos toma de tal forma que a nossa cabeça sai do centro humano, não é? Quem já consegue sentir a presença do Espírito Santo dessa forma? A
cabeça fica voada, sai do centro. Aleluia, glórias a Jesus. Quanto mais você se entrega, mais o Espírito Santo te toma. Se permita ser usada, se permita ser tocada, se permita ser direcionada pelo Espírito Santo. Amém? Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Tenha um dia abençoado. Hoje à noite nós temos o estudo, né? O estudo das mulheres. Quem nunca participou e tem vontade de participar, tem um link na página do Instagram para que você possa entrar, estudar junto da gente. É só entrar e aguardar e na hora, 10 minutos antes, é enviado o link para você entrar na sala do Google Meet, tá bom? Para orar junto com a gente e buscar um pouco mais da palavra. É hoje às 19h30, tá bom? Em nome de Jesus, eu agradeço a Deus pela vida de cada uma de vocês. Tenham um dia abençoado na presença do Senhor. Amém? Deus te abençoe. Até amanhã. Tchau.